estrogênica. Olha só, predominância estrogênica, como eu disse, existem receptores de estradiol, de estrogênio em todo o corpo. Então, a predominância estrogênica, para ser bem claro, ela não é só no útero, ok? Porque a gente, às vezes, remete a essa ideia, né? Que a predominância estrogênica é só no útero. Não, é em todo o corpo. Ele é sistêmico, quando aumenta o estradiol, a quantidade de estradiol no corpo feminino, tanto sistêmico quanto no próprio útero. Olha só, essa predominância estrogênica pode acontecer de duas formas. Ou com o próprio aumento do próprio estradiol, ele aumentando demais, em detrimento da progesterona, né? Porque existe um equilíbrio hormonal no corpo da mulher, principalmente no útero, no endométrio, entre o estradiol e a progesterona. Ou a progesterona cai. O estradiol não modifica a quantidade, mas a progesterona cai e com isso o estradiol fica acima da progesterona porque a progesterona caiu. Isso é um aumento indireto do estradiol. Então, vamos falar aqui do equilíbrio entre progesterona e estradiol, principalmente no endométrio, no útero da mulher. A progesterona, basicamente, gente, primeiro, eles são hormônios antagônicos, né? O que um faz, o outro não faz. Ou o que um faz, o outro desfaz. Simples assim. Então, a progesterona, ele é responsável por descamar o endométrio, afinar. O que é o endométrio? Acreditem, muitas mulheres não sabem no meu consultório o que é o endométrio. Então, o endométrio nada mais é, o brinco, é a cama onde o óvulo vai ser depositado se fecundado, ok? É a cama, certo? É o colchão. Então, a progesterona afina esse colchão. Se tivesse só progesterona, esse colchão ia virar uma esteira, de verdade, fininha. Mas aí entra o estradiol, que engrossa esse colchão, tá bom? E o equilíbrio entre a progesterona e o estradiol é que leva a boa espessura do endométrio, que fica entre mais ou menos 2 e 5 milímetros, é o que a gente considera um endométrio ótimo, preparado, que possa acolchoar e receber o óvulo de maneira sadia. Então, vamos lá. Então, explicando que a progesterona ela afina e o estradiol engrossa o endométrio, aumenta a espessura, fica fácil saber que e entender que a predominância estrogênica, que é quando o estradiol está acima, muito acima da progesterona, vai engrossar muito o endométrio, ok? E quais as consequências disso? Olha só. Vamos falar de consequências disso. Primeiro, doenças uterinas, né? Quanto mais endométrio, mais tecido que pode ficar doente. As possibilidades são imensas. Então, por exemplo, miomas no endométrio são mais fáceis de acontecer. Adenomiomas, que são endometriose localizada no útero. A própria endometriose, né? Tumores, câncer de útero e de endométrio, câncer maligno até. Então, tudo pode acontecer de ruim, porque tem mais endométrio, ok? E eu já falei para vocês que o estradiol não é só no útero, tem receptores em todo o corpo feminino. E na parte sistêmica da mulher? O que é que pode acontecer? Olha só, o estradiol, ele retém líquido, retém água no subcutâneo. A progesterona faz antagonismo, então ela desidrata, mas o estradiol retém. Se está com predominância estrogênica de estradiol, então a mulher vai inchar literalmente, edemaciar, reter muito líquido, né? Então, são consequências sistêmicas do estradiol. Mas olha só, o estradiol, ele não tem receptores, já tem receptores no corpo todo, sendo que no útero, no endométrio, é uma quantidade grande de receptores. E na mama também, gente. A mama também da mulher tem muitos receptores estrogênicos. Olha o que acontece. Se você tem uma predominância estrogênica com aumento exacerbado de estradiol, a mama vai ficar extremamente sensível, né? Porque os receptores vão estar encharcados de estradiol. E ela vai ficar extremamente sensível. Tem mulheres que não aguentam nem tomar banho quando a água bate nos seios, né, na mama, dói. Ok? Eu já peguei pacientes no meu consultório que usam
usavam para tomar banho nesses períodos de predominância estrogênica sutiã, tomava banho de sutiã para a água não bater no seio. Olha só como fica hipersensível, né? Isso é denotado quando a mulher está em período menstrual e começa a doer muito a mama, né? Olha só, sistemicamente também, o estradiol é responsável por aumento de neurotransmissores cerebrais. Neurotransmissores cerebrais. Como o próprio nome diz, são transmissores nervosos que ajudam a transmitir a corrente elétrica de neurônio a neurônio no cérebro. Principalmente 3 neurotransmissores que o estradiol exacerba a produção, que são glutamato, serotonina e adrenalina. Dopamina também, né? Glutamato, serotonina, dopamina. Olha só, gente. Com isso, a mulher fica hiperexcitada a nível central e isso vai dar o quê? Irritação, nervosismo. Sabe aquela mulher nervosa no período pré-menstrual, né? Principalmente naquela fase assim, ó, ovulatório, os primeiros 14 dias, né? No finalzinho, que tem um pico de estradiol também, mas principalmente na fase ovulatória, onde o estradiol, nos primeiros 14 dias, ele está acima, muito acima do nível de progesterona. Então, a progesterona, geralmente, na fase ovulatória, do 0 a 14 dias, é a média, está baixa, né? Aumentando um pouco, mas o estradiol está muito acima, né? E quando você tem essa predominância estrogênica muito alta, o estradiol ainda fica super acima, então ocorre um efeito excitatório glutamanérgico, né? Porque o glutamato, a serotonina e a dopamina aumentam muito de quantidade no cérebro, a mulher fica irritada, nervosa. Quantos de vocês já viram isso? Olha só quantas dicas eu estou dando aqui de você perceber na mulher que ela está com predominância estrogênica. Olha quantas dicas. Vamos lá. O que pode mais acontecer na predominância estrogênica? Já falamos aqui do inchaço que acontece na mulher, porque a mulher retém, né, muita água, do nervosismo, porque a mulher aumenta muito neurotransmissores excitatórios, né? Já falamos aqui da espessura aumentada do endométrio, né? Da espessura aumentada, porque na predominância estrogênica, o estrogênio é responsável pelo espessamento e aumento endometrial. E olha só, no final desse espessamento endometrial, e aí, o que é que pode acontecer? No final, na fase lútea, que é dos 14º ao 28º dia mais ou menos, onde o estradiol começa a cair e a progesterona começa a subir. Que esses do 14º ao 28º dia, ocorre que a mulher vai menstruar. Se a mulher está com predominância estrogênica e o endométrio está muito espessado, olha o que vai desabar, um endométrio grosso. Então a mulher vai menstruar muito, o útero vai ter que trabalhar demais para jogar todo esse endométrio que vai desabar, que não houve fecundação, né? Vai menstruar, que não houve fecundação, então aquele endométrio vai ter que desabar todo, e o útero vai ter que fazer um trabalho de peristaltismo maior, então é muita cólica que a mulher vai sentir, sabe aquela cólica exacerbada que deixa a mulher até na cama, e vai sair pedaços de coágulo, literalmente, gente, no sangue lá da menstruação, que é pedaços de endométrio, né? O endométrio cresceu demais, está grosso, predominância estrogênica. Olha só quantas dicas para você achar na mulher predominância estrogênica. Né? Não é fantástico essas observações, né? Porque predominância estrogênica é uma coisa que se passa despercebido na maioria dos consultórios de nutrólogos, de ginecologia, né? de médicos clínicos em geral. Né? Não ligar para esse momento que a mulher pode passar. Um defeito, na verdade, de desequilíbrio hormonal. E essa história de dizer, que isso faz parte, isso é menstruação, esse nervosismo, isso. Não é. Isso não é normal. E tem como a gente se resolver isso e diminuir, inclusive, os impactos disso aí. Primeiro, como, doutor? Olha só, gente, lembrando sempre, a mulher produz descargas hormonais
em disparos cíclicos, tanto que é cíclico que a menstruação é cíclica. A cada 28 dias é a média, beleza? 28, 30 dias. Então, olha só. Se o disparo é cíclico, eu sempre falo, o disparo é assim na mulher, é um sopro e depois fica um ciclo sem liberar hormônio. Se o disparo da mulher é cíclico, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer reposição cíclica, beleza? Então, tratamento da mulher com predominância estrogênica, reposição cíclica. Já já eu chego nisso. E como descobrir se a mulher está com predominância estrogênica? É por exame laboratorial? Não. Exame laboratorial dá uma ideia, tem que ter, assim como os exames ultrassonográficos, tudo tem que ter. Mas se o médico não conversar com a mulher e detectar aspectos clínicos de tudo que eu falei aqui até então, falei muita coisa que a gente só sabe clinicamente. Não vem no exame laboratorial que a mulher está nervosa. Não vem no exame laboratorial que a mulher está menstruando coágulo, com cólica aumentada, que deixa a mulher na cama, literalmente. Não vem no exame laboratorial que a mulher está com edema, retendo líquido, inchada. Não vem no exame laboratorial que a mulher está com dor na mama até para a água pingar no chuveiro que dói. Então, é conversar com a mulher sempre. O melhor exame para repor ou para tratar a mulher em desequilíbrio hormonal, seja qual for, no caso, a predominância estrogênica que estamos falando aqui, é conversar com a mulher, conversar com a mulher. O exame clínico de conversa, médico-paciente conversar, você ali fecha o diagnóstico praticamente da predominância estrogênica e o exame laboratorial vai te ajudar, né, a tratar a mulher da melhor maneira. Como eu já falei aqui, o tratamento da mulher com predominância estrogênica existe basicamente 2. Olha só. Primeiro, é certo e é fato que a predominância estrogênica, desequilíbrio hormonal, é um desequilíbrio hormonal, é uma doença característica, é um desequilíbrio característico de sono ruim, alimentação ruim, disbiose intestinal. Olha só. Vamos resumir o que é disbiose, que muitos pacientes não sabem no meu consultório o que é disbiose. Eu vou resumir disbiose intestinal assim, gente, eu falei muito em disbiose intestinal. Disbiose intestinal é tudo aquilo que seu epitélio intestinal não absorve. Pronto. Se ele não absorve, ele inflama. Se ele inflama, você inflama a casa das bactérias e fungos que vivem em paz no seu intestino e você é obrigado a ter elas. São 30 trilhões de bactérias e fungos vivendo de maneira harmônica e simbiótica no seu intestino. Se você desarruma a casa, inflama a casa, fazendo com que o epitélio tente absorver o inabsorvível, certo? O que é que vai acontecer? Essas bactérias e fungos vão estar com a casa não grata para eles, vamos dizer assim. Eles querem sair dessa casa. Já não está boa. E aí eles vão passar para a corrente sanguínea e vão virar doença, porque eles dentro do seu intestino são amigos. No sangue são doenças, são patógenos, tá certo? Então, por isso que o nome é disbiose, contra a vida, né? Mas contra a vida não sua, contra a vida das bactérias e fungos que estão dentro do seu intestino e você precisa delas. Então, tratar a disbiose, melhorar sono, melhorar a alimentação, exercício físico, tanto aeróbico quanto de alta resistência. Eu já falei aqui que o exercício de resistência de força, seja musculação e vários outros tipos de musculação, alguns tipos de yoga, pilates, é muito importante para o equilíbrio, principalmente da testosterona, não é? Então, assim, isso aí é o primais, ok? E o que mais? O tratamento a nível hormonal. Como a gente pode fazer tratamento a nível hormonal? Progesterona cíclica. Eu dei aqui o primeiro gatilho. A progesterona cíclica você deve dar como há um aumento do estradiol em detrimento da produção de progesterona, né? Ou um aumento da progesterona diminuindo a quantidade de estradiol. Esses são os dois jeitos de ter aumento de estradiol, ou direto ou indiretamente. O que é que acontece? A gente tem que aumentar a progesterona.
Se você aumenta a progesterona, o estradiol vai cair. Isso é lógico e evidente, né? Então você dá progesterona para essa mulher. Aí vem quando dá, como dá, quanto dá de progesterona. Primeiro, identificou que a mulher está com predominância estrogênica com toda a clínica que eu já falei aqui, que ela vai mostrar a você e vai falar a você. Aí vamos dar progesterona. Olha só, gente, a gente tem que ter o seguinte conhecimento básico da mulher. Nos primeiros 14 dias do ciclo, aquele ciclo folicular e ovulatório, a progesterona ela vai estar baixa, mas crescendo aos pouquinhos, mas vai estar baixa. Ela cresce aos pouquinhos nos 14 primeiros dias do ciclo, vai crescendo aos poucos, mas ainda é considerada baixa. E o estradiol está lá em cima. Ou seja, nesses primeiros 14 dias vai haver o espessamento endometrial. A cama que desabou na menstruação no dia 0, ela começa a engrossar. Então precisa de estradiol para engrossar a cama, né? Lembra do endométrio na cama? Então precisa de estradiol. Então o estradiol lá em cima, a progesterona lá embaixo, em relação ao estradiol. Em relação ao estradiol. Quando chega no 14º dia, a ovulação. Aí pronto, o estradiol começa a cair e a progesterona começa a subir. Por quê? Aí vai acontecer o quê? O estradiol espessou no 14º dia e vem mais progesterona para equilibrar esse endométrio e deixar ele entre 2, 5, 6 milímetros, que é o ideal, né? Então, nos primeiros 14 dias do ciclo, estradiol alto, progesterona baixa e crescendo aos pouquinhos. Do 14º ao 28º dia, a progesterona começa a aumentar e o estradiol começa a cair uns poucos. Quando menstrua, todos os dois caem porque o endométrio já desabou, né? Então, quando é melhor dar progesterona cíclica? No 14º ao 28º dia do ciclo, que é a fase lútea. Porque naturalmente a progesterona entre o 14º e o 28º dia, ela vai estar aumentada. Ali é o ideal. Mas está errado, doutor, do dia 0 ao 14º dia que a progesterona está baixa. Não está muito fisiológico, né? Não está muito fisiológico, porque a progesterona naturalmente é baixa. Mas se você identificar que a mulher está com predominância estrogênica nesses 14 primeiros dias, que o estradiol naturalmente tem que estar alto, mas ele está muito mais alto e exacerbando clinicamente a mulher, pode dar sim progesterona no dia 0 ao dia 14, né? Eu espero ter me feito entender aqui. Então, uso de progesterona micronizada ou de qualquer outra forma, pode ser oral, que é muito bem-vinda, é um dos tratamentos para a predominância estrogênica. O outro tratamento existem 3 tratamentos, na verdade. O outro tratamento é você dar progestina, que são aquelas substâncias similares aos efeitos da progesterona. Tipo gestrinona, drospirenona, tem vários outros, né, que são usados em anticoncepcionais até. Então, você dá uma progestina para essa mulher, seja por oral, seja transdérmico, implante hormonal, progestinas em altas doses, para o quê? Para afinar o endométrio e inibir a ovulação, anovulação. Pronto, aí você inibe a menstruação. Então, esse é um dos tratamentos. Você dá progestina também para essa mulher, seja como for nessa terapia, né? Oral, transdérmico, implante, injetável, tem vários tipos de progestina. Beleza. Qual o terceiro, doutor? Olha só, gente. Aí que vem o pulo do gato na ginecologia endócrina. A predominância estrogênica é o aumento de estradiol. Mas o estradiol vem da onde? Né? Vamos lá. Os folículos ovarianos produzem estradiol. Mas, basicamente, quase todo estradiol do corpo feminino, ele vem da transformação da testosterona em estradiol por arrumação e deslocamento químico de moléculas de carbono. Então, e quem que faz isso? Uma enzima no nosso corpo chamado aromatase. Olha só.
Se está tendo muita produção no folículo ovariano de estradiol, significa, isso é certo, que existe uma produção exacerbada de aromatase, que está transformando muita testosterona em muito estradiol. Então, é correto dizer que, se inibirmos a produção dessa enzima aromatase, você vai diminuir a transformação no folículo ovariano da testosterona em estradiol. Pronto. Então, vamos inibir também essa transformação. Basicamente, eu vou te dar 2 produtos que inibem essa transformação, que inibe a aromatase e evita a transformação da testosterona em estradiol. Metformina, gente. Olha só. A metformina, vocês conhecem, muita gente toma para diabetes. Olha só, eu acho a metformina uma molécula fantástica, né? Eu brinco que ela devia ser dada na água da torneira para todo mundo. Eu passo para homem, para mulher, porque eu vou dizer algumas coisas que a metformina faz, além de inibir a aromatase e transformação da testosterona em estradiol. A metformina, gente, diminui gordura visceral, é aquela gordura entremeada nas alças intestinais que mata muita gente, muita mulher de infarto. A metformina tira a lipotoxicidade hepática, diminui esteatose se você tiver. A metformina estabiliza a curva glicêmica e diminui a resistência insulínica. Faz com que a glicose que está concentrada no sangue entre dentro da célula para dar energia. A metformina rejuvenesce o telômero do DNA, que é a sua molécula mãe. Então, a metformina rejuvenesce você como um todo. Olha que maravilhosa a metformina. E você só conhece a metformina para diabetes. Muita gente, ou não é? E a metformina eu estou te mostrando que serve e deve ser usada quando está localizado a predominância estrogênica na mulher, a fim de evitar que a testosterona se transforme em estradiol de forma exacerbada no folículo ovariano dela. Uma outra substância que a gente pode dar também é o anastrozol. Isso é uma substância, né, que é manipulada e também inibe a aromatase. Mas, pessoal, dentre tudo que eu falei aqui, a principal, né, a principal coisa, a principal informação que eu falei aqui é que nada disso tem valor se você não localizar clinicamente que a mulher está com predominância estrogênica. De novo e repito, não adianta ficar no exame laboratorial e olhando o exame de laboratório sem olhar para a mulher. E só porque o exame está normal, dizer para ela assim, ó, tá tudo bem com você, você não precisa de nada. Quantos já falaram isso para a mulher? Com quanto você deve olhar o exame laboratorial para te ajudar a fechar o diagnóstico. Porque 90%, preste atenção, 90% do seu exame diagnóstico, do seu fechamento diagnóstico de predominância estrogênica, vai ser você conversar com essa mulher. Olhar para ela, ela vai te dizer tudo. Ela vai dizer tudo que está passando, se ela está dormindo bem, induzindo o sono bem, mantendo o sono bem. Olha só, gente, o estradiol, uma outra coisa aqui fantástica que eu lembrei, é muito importante. O estradiol é um hormônio que ele faz parte da iniciação, que é a libido. Então, a testosterona que vocês ouvem falar que faz parte da libido e que dá libido, não dá, não. O estradiol na mulher dá, o estradiol no homem também. Que o homem também tem porcentagem pequena de estradiol. Então, quando a mulher está com a libido exacerbada, isso é um ponto, né, de predominância estrogênica. Esse é um ponto. Quando a mulher está com a libido lá embaixo, provavelmente o estradiol dela está baixo. Então, a mulher te informa tudo. Você sabendo a fisiopatologia de tudo, né, sabendo tudo como funcionam os hormônios, a mulher te diz tudo, só numa conversa. Se a mulher não está mantendo o sono de manutenção, acordando no meio da noite, o estradiol está baixo. Se ela está mantendo, o estradiol está alto ou muito alto. A mama doendo para tomar banho, a mulher está nervosa, brigando com todo mundo, aquela briga que todo mês o marido passa. Predominância estrogênica. O estradiol está alto.
Então a mulher te informa tudo. Se a mulher menstrua, aquela menstruação dolorosa, cólica menstrual demais, com aqueles pedaços de coágulos descendo, aquela menstruação exuberante, predominância estrogênica, porque o endométrio está muito espessado. A mulher te informa tudo. O exame laboratorial não informa nada disso que eu te falei. Então, se você não localiza clinicamente a predominância estrogênica, você não vai tratar a mulher porque você não localizou. Então, vamos aí, né, examinar a mulher como um todo e conversar com a mulher. Então, tratamento com progestinas para inibir a ovulação, ou progesterona cíclica ou não, pode dar progesterona nos 28 dias, ou se localizar nos 14 dias iniciais que a progesterona está muito alta, ela deve estar alta, mas se estiver muito acima, né, você pode também começar a tratar a mulher com progesterona nos 14 dias iniciais. E eu acho que com isso a gente falou já de tudo, de predominância estrogênica. Eu acho que eu devo ter tirado algumas dúvidas. Aqui eu estou ao vivo no meu Instagram. Isso aqui era motivo de muitas dúvidas no meu Instagram, né, de predominância estrogênica. Na verdade, as mulheres perguntavam no meu Instagram várias perguntas ligadas à predominância estrogênica. Eu via que elas estavam com predominância estrogênica só nas perguntas dela. Então eu falei, eu vou falar sobre isso hoje, porque eu tenho certeza que isso vai tirar dúvidas de muitas mulheres. Muitas mulheres estão aqui no meu Instagram ao vivo agora, mas se vocês quiserem ouvir de novo, ver e ouvir esse podcast de hoje sobre predominância estrogênica, não deixe de ver lá no YouTube da Band, gente. Olha só, você bota lá no YouTube, Band Bahia, aperta lá em cima, Band Bahia, vai vir a abinha assim, ó, o ícone podcast. Aperta podcast, você vai ver Vida em Alta Cast. Tem todos os capítulos, são mais de 100 capítulos que a gente já fez, falando de muitas coisas, a parte hormonal, principalmente vocês, mulheres que sofrem tanto, né? Então, gosto muito de falar exatamente para tirar o sofrimento. Então, esse mesmo podcast de hoje você vai encontrar lá no YouTube da Band. No dia que você quiser, está o YouTube nacional da Band, Band Bahia. Quando você quiser, numa qualidade de som e imagem de TV. Ok? Então, até a próxima segunda. Uma próxima segunda. Estarei aqui às 19h30. Às 19h30. Aqui direto dos estúdios da Band na Federação. Beleza. Revisando aqui agora o meu Instagram. Eu vi várias perguntas. Eu acho que eu respondi a todas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma nova. Não. Não tem. Acho que tá todo mundo, só mandaram palminha para mim. Acho que tá todo mundo sem dúvida mais. Então passem isso para suas amigas, ok? Um abraço a todos e até o próximo podcast, direto aqui dos estúdios da Band, segunda-feira, 19h30. Um abraço, gente. Vai ser surpresa o próximo, hein? Vamos lá, Bira.